Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e também sobre inteligência artificial. E aí, você é do time dos que se encantam com a inteligência artificial ou dos que se apavoram com a inteligência artificial? Vai descobrir que não há motivos para se apavorar na nossa conversa de hoje. Hoje nosso assunto é sobre os desafios da inteligência artificial e o nosso convidado, Weisler Matosinhos de Moura, diretor da Faculdade Senai FATESG, unidade referenciada em inteligência artificial. Tudo bom, Matosinhos? Tudo bem, bom dia. Bom dia, e vamos falar sobre a inteligência artificial, as aplicações, as tendências, tudo isso daqui a pouquinho, assim que rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com você e também com o nosso convidado, Weisler Matosinhos de Moura, diretor da Faculdade Senai FATESG, faculdade que é referência em inteligência artificial, que é o nosso assunto de hoje. E aí, você se apavora ou você se encanta com essas possibilidades da inteligência artificial? Matosinhos, eu sei que você se encanta. Sim, eu me encanto. Inclusive, até recentemente eu ouvi uma pessoa me falando assim que eu estou parecendo um advogado da IA. Eu também sou dessas. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, para facilitar, otimizar a nossa vida. Só que para isso é preciso conhecer, é preciso estudar para poder usar. Não é fácil como parece não, né, Matosinhos? Não é fácil, mas também não é tão complicado quanto muitos pensam o desenho, né? E exatamente como você falou, também penso assim, a inteligência artificial, como qualquer uma outra tecnologia, ela veio para nos ajudar a fazer mais, a potencializar os nossos sentidos, como qualquer uma outra tecnologia, como hoje nós usamos aí os dispositivos eletrônicos, como hoje nós usamos computador, como hoje nós nos deslocamos de carro, assim é a IA. Ela veio para poder nos ajudar a fazer melhor algumas atividades que ela pode contribuir com isso. Então não tem por que ter medo. Eu lembro quando surgiram os primeiros telefones celulares, né? Que a gente falava, para que isso? Se eu tenho um telefone na minha casa, para que eu vou precisar andar com o telefone? E hoje ninguém vive sem. Não, inclusive até se distanciar alguns metros a gente entra em pânico. Agora, eu queria entender a inteligência artificial. Muitas pessoas têm medo, têm receio, ou ficam até apavoradas, com medo de perder emprego, com medo de... e eu tenho falado isso aqui no Indústria Tá On, e eu mesmo estou fazendo uma pós-graduação, um MBA em Inteligência Artificial, e o que a gente vê é isso, as pessoas têm que conhecer, têm que abrir a cabeça, conhecer, porque o mundo vai se dividir. Antes da inteligência artificial e pós-inteligência artificial. O que a FATESG, o que tem feito nesse sentido? Novos cursos? Como é que tem sido essa procura pelo conhecimento da inteligência artificial? Uma fala sua, ela é muito curiosa porque, assim, vamos falar de uma grande revolução industrial que aconteceu. A inteligência artificial não é uma revolução industrial especificamente, mas ela é uma tecnologia habilitadora da quarta revolução industrial. Eletricidade. Hoje, em todo lugar que a gente chega, a gente vê, a gente usa, a gente depende da eletricidade e ninguém fala em eletricidade. Eu estou usando energia, que foi inclusive um grande empresário, um grande CEO de uma dessas big techs aí falou recentemente. Ele falou exatamente isso que eu estou reproduzindo aqui. Que do mesmo jeito que a eletricidade é transparente para nós, a IA também será daqui a algum tempo. Ela, de fato, ela é uma revolução, ela está transformando as nossas vidas, ela está nos ajudando a fazer mais em menos tempo, e a FIEG, o SESI, o SENAI estão nesse movimento também. Respondendo, por exemplo, quando você fala o que a FATESG está fazendo, o que a FIEG está fazendo. No ano passado, nós lançamos um grande movimento, um grande programa chamado Mundo IA FIEG. E dentro desse guarda-chuva Mundo IA FIEG, nós temos uma série de ações. Ações que estão direcionadas em 3 grandes pilares ou vetores, nós poderíamos dizer assim. Como é que nós podemos aplicar IA nos nossos próprios processos? Porque se nós estamos falando, se nós estamos dizendo que é importante, que é necessário, como é que nós usamos isso no nosso dia a dia?
nas nossas rotinas, tanto administrativas quanto educacionais. Um outro grande pilar é identificar soluções que existem no mercado e levar essas soluções para as indústrias, ou então nós pegarmos, não tem solução no mercado, a solução no mercado não atende, desenvolvermos. E não estamos falando em criar estruturas paralelas, é fazer parcerias com instituições, com institutos que já desenvolvem, para levar isso para o dia a dia das empresas. E um outro pilar que é como é que nós podemos levar a IA para os processos administrativos das empresas. Então tem os processos administrativos das empresas, as plantas industriais das empresas e os nossos próprios processos do SESI Senai. O que a FIEG, SESI, Senai e as nossas casas, né? O que a FATESG tem feito? A FATESG tem movimentado nesse sentido, de como é que nós podemos tornar isso mais comum. Cursos, por exemplo, oferecendo cursos, oferecendo, como você mesma falou, pós-graduações na área de inteligência artificial. Agora nós estamos com o vestibular aberto para o nosso tecnólogo, que é uma graduação em inteligência artificial, na pegada do Senai, no viés do Senai, que é um viés de mão na massa, que é um viés de prática. Entendemos a importância do bacharelado, entendemos a importância das graduações de mais longa duração, de maior duração, quero dizer, mas nós também entendemos que é importante esse profissional que já vai ali com foco mais aplicado. Esses são exemplos que eu estou trazendo aqui de o que a FIEG, o que o SESI e o Senai estão fazendo para a transformação, para fazer com que essa tecnologia habilitadora da indústria 4.0, que é a IA, chegue no nosso dia a dia. Uma ferramenta, né? A IA hoje é uma ferramenta e as pessoas não precisam ter medo, elas precisam saber usar essa ferramenta. De que forma que a IA... Muita gente associa IA a ChatGPT. Muita gente acha que... Só que a IA é muito além do ChatGPT. ChatGPT é uma das tecnologias de inteligência artificial generativa, que aprende, que hoje você não precisa mais saber tanto linguagem de programação, basta você conversar com a inteligência artificial, que ela consegue entender o seu comando. E a gente está usando o tempo inteiro. O que as pessoas precisam entender é isso. Hoje, desde o aplicativo do banco, da assistente do celular, né? Bia faz isso, Bia faz aquilo. Nossas redes sociais. Redes sociais. Mas de que forma que isso pode potencializar os negócios? Bem interessante. É uma ferramenta. É uma ferramenta... como nós falávamos um pouquinho aqui antes, é uma ferramenta que veio para nos ajudar, para aumentar a nossa produtividade, igual, por exemplo, era a gente, imagina aí há alguns séculos atrás, a gente escrever, produzir um livro e reproduzir algumas cópias desse livro para fazer, para a imprensa, por exemplo, veicular. Imaginem, muitos provavelmente vão conseguir reproduzir essa cena aí de cabeça, de memória, a complexidade e a dificuldade que era. E a tecnologia hoje nos possibilita. Muito mais rápido fazer essas cópias, ou reproduzir, ou criar essas obras. A IA do mesmo jeito, ela vem como ferramenta. E ela veio como ferramenta que deve ser utilizada. Sim, eu entendo que requer capacitação, requer treinamento, requer cuidado, porque nós não podemos pegar qualquer informação e jogar, como você trouxe um exemplo de uma ferramenta, numa IA generativa, exemplo do Gemini ou exemplo do ChatGPT, eu não posso colocar qualquer dado lá. Se eu for colocar dados que são mais sensíveis, é importante eu ter uma licença empresarial, que na licença empresarial a empresa me garante, por termos legais, que ela não vai usar aqueles dados para treinar, para publicar, ou que não corre um risco tão grande daqueles dados vazarem. E assim, como que isso pode transformar as nossas rotinas? Como nós estamos falando de ferramenta, nós temos que usar, nós temos que aproveitar como é que eu vou fazer para aumentar a minha produtividade. Tive uma oportunidade recente de ter uma fala com um grupo de empresários em Tumbiara. E lá eu eu levei alguns recortes de algumas manchetes e matérias e estudos, inclusive da McKinsey, falando de como que nós podemos aumentar a nossa produtividade no dia a dia. E um dos dados que eu levei, que a instituição divulgou, é que aumentamos em no mínimo 14%, ou melhor, em até 14% a nossa produtividade usando um exemplo, o ChatGPT, usando a IA generativa, que como você mesmo falou, a IA não é nova.
A IA é da década de 40. A IA ela vem sendo desenvolvida, ela vem sendo trabalhada. Falar de exemplo, né? Eu venho de uma carreira acadêmica, eu fiz mestrado, eu comecei a estudar mestrado em 2002, quando eu comecei a cursar o mestrado. Acabei não fazendo doutorado por questões circunstanciais, então agora estou pleiteando aí começar um doutorado. Estou começando agora um doutorado nesse semestre. Mas em 2002, aqui em Goiânia, fazendo mestrado, a gente trabalhava disciplinas de IA. Disciplinas de IA no nosso mestrado em 2002, há 22 anos atrás, aqui em Goiânia, eu lá, um aluno numa aula. Então, estou falando de uma tecnologia ou de ferramentas que vem desde a década de 40, como eu mencionei. E aí, nessa fala que eu tinha lá com os empresários, o que eu destaquei? Um exemplo simples. Simples. Muitas vezes a gente reúne aquele grupo de pessoas para a gente fazer o clássico brainstorm. Uhum. Vamos trocar ideias aqui, vamos trazer ideias para a gente resolver o problema sem filtro. Sem preocupar se é boa, se é ruim, se vai resolver, se não vai resolver. Vamos trazer ideias. Pensar diferente para resolver o problema. Está aí uma aplicação de ChatGPT e está aí uma forma de você ganhar, aumentar a eficiência em no mínimo o dobro da eficiência, reduzir o tempo em no mínimo 50% de uma reunião para você trocar ideias e gerar insights para resolver um problema. Outro exemplo, elaborar documentos. Eu, como professor que sou, digo que nós precisamos usar, o que nós não devemos é fazer copia e cola. Então, devo usar as ferramentas de IA generativa e isso vai me ajudar a elaborar, por exemplo, uma justificativa, um memorando, uma comunicação, um ofício, uma carta, isso vai me ajudar a elaborar, fazer uma análise de um texto, só que eu preciso depois pegar aquele conteúdo, fazer uma leitura crítica dele, porque eu sou o profissional, e depois fazer e dali tirar o meu documento, o meu extrato ou a resposta que eu preciso. E como você mesma disse, falando de como é que nós podemos usar e como é que nós devemos usar essa ferramenta no nosso dia a dia. Dessa forma. Vejam que eu trouxe aqui alguns exemplos simples que eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, ele vai confirmar que aumenta, sim, muito mais do que 14% a eficiência ou a produtividade dele. Eu estou falando de rotinas do nosso dia a dia. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que resolvem aquela premissa, né? Nossa, essa reunião podia ser um e-mail. Porque hoje você deixa o Copilot, né, gravando a reunião e depois consegue distribuir, inclusive, tarefas. Mas quando a gente fala de gestão, quando fala de cargos de gestão, de que forma que uma liderança, um gestor pode ser beneficiado com inteligência artificial? Eu já trouxe alguns exemplos aqui na minha fala, né? E nós, como gestores, o que a gente tem que entender? A tecnologia, eu trouxe o exemplo aqui dos dispositivos e do que nós usamos no nosso dia a dia, o próprio carro, como eu mencionei. A tecnologia ela veio para potencializar os nossos sentidos, vamos dizer assim. Então hoje, como eu não consigo memorizar tudo devido ao volume de informações que nós temos, eu utilizo um dispositivo igual esse aqui ou um papel, que seja, para anotar, para registrar um pouco do que eu não consigo guardar na minha memória recente. Vamos pegar no caso da IA, do mesmo jeito. A IA pode me ajudar no resumo de um texto. Eu posso pegar lá um PDF de um documento, um arquivo, ou em formato PDF, ou em formato de Word, ou em qualquer um outro formato, subir esse arquivo ali e ele pedir para ele me resumir os principais pontos, para ele me trazer as referências que foram citadas naquele documento, me trazer quais foram as fontes utilizadas para elaborar aquele documento, para poder fundamentar os dados que vêm naquele documento. Eu, como gestor, eu devo usar essas ferramentas. É tolice a gente dizer que não usa, é tolice a gente dizer que não, eu prefiro produzir da minha cabeça. Sim, nós devemos exercitar, devemos usar a nossa criatividade, mas por que não potencializá-la com o uso da tecnologia? Eu como gestor, sim. Eu tenho que deixar o meu tempo para poder tratar com as pessoas, para entender as pessoas, para compreender qual a individualidade do ser humano que está do outro lado ali. E essas tarefas que são operacionais ou que não devem ser as prioridades, vamos dizer assim, do consumo do meu tempo, que é um recurso finito, como muitos já vêm dizendo repetidamente, para o que é importante efetivamente, que são as pessoas. Então não estamos falando aqui nada mais do que dedicar mais tempo para o que é humano. Dedicar mais tempo
para a gente, Pra inclusive gente. para ter tempo. Porque Exato. você acaba se desvinculando daquela obrigação das tarefas repetitivas, das tarefas automáticas, aquelas que podem ser eliminadas, né? E estudar mais e acrescentar mais conhecimento para desenvolver aquelas que não precisam, que não são automatizadas, né? Agora, eu queria saber de você, Matosinhos, quais são as tendências, né? Para onde que está indo a inteligência artificial? Quando a gente olha assim um pouquinho para o horizonte, o que a gente vê? O que nós estamos assim, percebendo cada vez mais? A IA, hoje nós falamos aqui bastante sobre IA generativa, texto, né? Geração de texto. Há muito que aperfeiçoar, por exemplo, na área de processamento de imagem e de voz. Tem muito uso, inclusive nós aqui em Goiás mesmo temos aí, numa instituição pública nossa aqui, a Universidade Federal, um núcleo de realidade virtual usando IA. Então essa é um exemplo de aplicação de tendência no futuro. Então a tendência é que nós sejamos avatares e que nós estejamos conectados nesses dispositivos ou nessas realidades virtuais. E com interação quase que humana, com tomada de decisão, com inferência e tudo mais. Outro exemplo, cada vez mais nós vamos ter dados, nós vamos alimentar dados que vão fazer monitoramento do nosso estado físico. Do nosso estado Inclusive, físico. o SESI já está implantando isso nas escolas, né? Para identificar bullying, para identificar abusos. Alteração emocional por que a pessoa tenha, facial. Exato, algum tipo de alteração emocional que o aluno, que a pessoa tenha, e sempre respeitando, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade, sempre respeitando. Então, uma outra tendência grande e certa é para essa área, os vestíveis, vamos dizer assim, que os dispositivos que eu visto, e eles vão começar a monitorar, gerar dados, e daqui a pouco ele vai prever, por exemplo, que eu estou prestes a ter um infarto. Ele vai prever que eu estou prestes a ter ali um tipo de problema de saúde, já vai, se brincar, acionar uma emergência, e a emergência vai falar assim, ó, o Matosinhos, ele está prestes a ter um infarto, ele está localizado em tal rua, em tal endereço, está aqui o GPS dele, já aciona a emergência, já pode ir para lá, em tantos minutos você precisa estar lá, senão ele pode não sobreviver. Essa é uma outra tendência. E claro, né, porque como nós falamos aqui há pouco das redes sociais, nós estamos o tempo inteiro nutrindo de informações. Quando eu uso um relógio, quando eu uso algum outro dispositivo que está monitorando os meus sentidos no corpo, eu estou alimentando ou gerando dados para que os sistemas de saúde utilizem esses dados. Então, uma outra tendência, além dessa questão da prevenção, também nos próprios procedimentos médicos. Nós vemos falar em muita aplicação na área da saúde. Inclusive, por exemplo, análise de imagens. O papel do médico, o papel do profissional, assim como você trouxe o exemplo do gestor, ou do comunicador, ou do professor, esse papel ele vai sempre existir, ele sempre será necessário. Bom, eu tenho que ter cuidado, porque alguém falou assim, ó, recentemente alguém estava falando, quem entende de IA mesmo não usa expressões sempre ou nunca. É verdade. Não usa expressão sempre e nunca, mas dentro do que nós enxergamos ainda, do que nós conseguimos enxergar, essas pessoas ainda serão, esses profissionais serão necessários por muito tempo. E aí, voltando ao exemplo do médico. Imagine o trabalho que é para um médico analisar imagens, por exemplo, de ressonância, de raio-x, durante horas por um dia. Será que ele vai conseguir fazer essa análise com a mesma precisão que ele faria ali no início da manhã, supondo que ele teve uma boa noite de sono, e no final do dia, supondo que ele tenha trabalhado o dia todo? Não é a mesma leitura, para a máquina é. Aí o que o profissional vai ter que fazer? Ele vai pegar esses relatórios e vai fazer uma análise daquilo ali. Então, uma outra tendência na área da saúde. Já falei aqui das realidades virtuais, já falei aqui da predição. Vamos pensar nos nossos processos, você trouxe muito bem. Hoje, tem dados recentes que foram publicados aí na semana passada, se não estou enganado, falando que 60% das grandes empresas já utilizam inteligência artificial nos seus processos. E você trouxe um exemplo aqui, resumir uma reunião, disparar um e-mail, ler ali horas de vídeos de uma reunião e resumir isso ali em poucas palavras com algumas distribuição saídas. De tarefas, exatamente. Exatamente, com as saídas, a distribuição de tarefas por personagens. São aplicações que nós já estamos vendo no nosso dia a dia. Que é a tendência? A tendência é elas se normalizarem mais.
Essa semana eu ouvindo um especialista falando ele trouxe o exemplo do celular, não no contexto que você trouxe aqui, né? O que você trouxe no contexto de celular para facilitar a nossa vida, né? Que ele veio para nos ajudar. Ele falando de como nós enxergávamos o celular há alguns anos, há 4 décadas. Há 4 décadas. Talvez um pouco mais de 3, quase 4 décadas. Era um trambolhão. Chegava ao ponto de você carregar um acessório ali, uma caixa que vinha junto, que era como se fosse uma antena, com uma bateria gigantesca, enorme. Do mesmo jeito, como nós estamos vendo os recursos de IA sendo aplicados hoje, eles ainda não estão no seu potencial máximo. A gente está começando a ver algumas aplicações e isso aí vai cada vez mais aprimorar, aperfeiçoar. E como nós vemos aí, óculos de realidade virtual, onde você, na verdade, realidade aumentada, onde você entra num ambiente, ao chegar aqui, ele já vai identificar você, vai identificar o que eu tenho aqui. Alguns devem ter visto recentemente, pessoa lá com Gemini tirando, o que é isso aqui? Isso aqui é uma caneca. E o que está escrito nessa caneca? O que é isso aqui? Isso aqui é uma ponteira, uma caneta. Exemplos, essa é a tendência e isso vai cada vez mais se incorporar à nossa rotina. E eu estou falando como uma pessoa que, como eu mencionei, acompanho o tema há muito tempo. Talvez eu não seja um especialista pesquisador da área, mas sou uma pessoa que entende muito bem como isso pode ser usado no nosso dia a dia. Por ser gestor, por ser professor e por estar na área de tecnologia há muitos anos. E quem se interessa, quem quer buscar esse conhecimento? Hoje, que tipo de cursos a FATESG, por exemplo, oferece que as pessoas que querem desnudar esse mundo da tecnologia, esse mundo da IA, pode buscar? Eu poderia falar só da FATESG, mas eu vou falar da FATESG também. Hoje nós temos conteúdo extraordinário disponível na internet. Extraordinário. Hoje nós conseguimos ouvir os melhores, nós conseguimos ouvir os idealizadores das ferramentas, igual, por exemplo, a NVIDIA acabou de se tornar aí a máquina mais valiosa, a empresa mais valiosa nesse mercado. E você está lá, você pode acessar conteúdos de como o próprio Jensen está usando e está pensando os negócios dele. Ele não está trazendo um segredo do negócio, mas ele está trazendo o horizonte dele. Então nós temos muito conteúdo, do mesmo jeito o CEO da OpenAI, do mesmo jeito o CEO da Microsoft, CEO Google, do mesmo jeito todos eles, CEO Amazon, todos eles nós temos muito conteúdo bom na internet. E aí, é claro, a gente tem que ter muito cuidado com fake news, aí eu recomendo sempre usar fontes confiáveis. Utilize canais oficiais. Os canais oficiais vão trazer fonte, material mais confiável, material de melhor qualidade. Então, muita coisa gratuita. Senai, por exemplo, hoje nós estamos com uma estratégia de que todas as ações que são relacionadas à inteligência artificial, nós estamos colocando num guarda-chuva que está no domínio senaigoias.com.br/mundo-ia-fieg. Mundo IA FIEG. Então, todas as ações, cursos de pós-graduação, curso de curta duração, por exemplo, a IA no pacote de escritório, por exemplo, já que eu mencionei o nome da Microsoft aqui, IA no pacote Office, por exemplo. Nós temos lá pós-graduações na área de inteligência artificial, IA para gestores, IA para a área da educação, IA para outras áreas, para a área do marketing, para a área do comércio eletrônico. Além de também nós estarmos com uma vertente, com um braço de desenvolver a aplicação de tecnologia. De acordo com a necessidade. Da empresa. Então, hoje a empresa precisa, vou dar um exemplo, está aberto aí o edital do Tecnova, é um edital do governo federal, com recursos de até quase 500 mil por empresa. Nós estamos lá escrevendo projetos de empresas que nos procuraram, que estão interessadas em como é que eu trago IA para o meu processo. E aí, escrevendo, a gente precisa demonstrar que há alguma inovação, mas respondendo, isso tudo são ações que a FATESG está fazendo na área de IA, que pode ajudar as empresas a começarem, como você mesma falou, a descortinar, tirar as nuvens que existem sobre esse assunto e, principalmente, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo. Eu tenho trazido um exemplo que é, lá na primeira Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas a vapor, as pessoas que cuidavam dos estábulos, que cuidavam dos cavalos, que alimentavam os cavalos, eles tiveram que mudar, eles tiveram que aprender. O que eles tiveram que aprender?
Muitos deles aprenderam, agora eu vou jogar carvão na máquina para a máquina gerar vapor e com isso gerar um outro tipo de energia. Uhum. Quando veio a revolução da eletricidade, é a mesma coisa. Agora nós estamos num momento onde a revolução é digital, que é a quarta revolução industrial, e a principal tecnologia que não é moda e que não vai voltar, e muitos especialistas dizem isso, é a inteligência artificial nas nossas rotinas, que muitos de nós não sabemos, mas já usamos no nosso dia a dia. A gente usa no localizador para vir para cá, seja um Google Maps ou seja um outro qualquer, um Waze da vida, a gente usa para vir para cá. A gente usa nas nossas compras virtuais, a gente usa nas nossas redes sociais, ou será que ninguém desconfia que o que é recomendado para a gente de conteúdo ali é de acordo com o seu perfil, com a sua preferência? Isso tudo é IA. E aí que eu ia entrar nesse assunto, e que não vou entrar muito, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, que eu acho que vai render um programa inteiro, que é em relação os dados de uma pessoa nunca foram tão valiosos. Os dados, porque ela só opera com dados. Uhum. E hoje em dia, você disse, né? A IA no médico, a IA no trabalho, nos negócios, na profissão, e o tempo inteiro ela está aprendendo com os dados da pessoa, né? Dentro daquele perfil, dentro daquelas informações que ela tem. Então, quanto mais a inteligência artificial crescer, maior vai ser o valor dos dados, não é isso? Exatamente. E olha, parece que assim, é uma tempestade perfeita. O que acontece? Durante muito tempo, a gente veio gerando dados. Como muita tecnologia, durante muito tempo não se sabia com clareza como isso podia ser utilizado. Você trouxe alguns exemplos de aplicação aqui e numa fala anterior você mencionou na própria educação. Na própria educação, como por exemplo entender, olha, como é que o Matosinhos ele aprende melhor? Ele aprende melhor assistindo vídeo, lendo texto ou ouvindo áudio? Sim. Ou há uma combinação de todos eles? E quando nós falamos, por exemplo, de dados, e a IA ela aprende igual, a IA ela é como a gente, né? Quando nós nascemos, quando nós vamos sendo educados, a gente começa a identificar os objetos. Aí depois de eu ver várias vezes que existem tipos de copo, aí é que eu vou saber diferenciar o que é um copo de uma caneca, o que é um copo que nós conhecemos como americano, o que é um copo, uma taça. Por quê? Porque eu preciso de dados para ir armazenando nesse computador aqui e esse computador ir me ensinando como é que eu vou utilizá-los. Do mesmo jeito a IA, e você sim tem razão, tem até uma fala clássica aí de um estatístico, de um matemático britânico, né? Clive Humble, se eu não estou enganado o nome dele, que falou que os dados são um novo petróleo. Exatamente. Então hoje nós viramos dados e acho que eu vou falar aqui, não é novidade para ninguém, quando nós vamos lá e damos os aceites nos nossos apps, nas nossas aplicações, nos nossos sistemas de informática que nós utilizamos, cadastros, nós estamos dando dados que são usados por essas empresas para direcionar conteúdo, direcionar marketing, direcionar sugestões, recomendações, muitas delas não pagas e muitas delas sim pagas. Que é o que essas big techs também fazem muito. Uhum. Elas estão vendendo o contato direto com a Sandra, o contato direto com o Wesley. Então, elas estão fazendo isso. Elas estão justamente pegando esses dados e trabalhando. E sim, é muito importante a gente ter muito cuidado, e essas empresas estão muito preocupadas com isso também. A responsabilidade com o uso desses dados. Por isso que a LGPD também não vem para passear, na verdade, ela vai se fortalecer cada vez mais, né? Não vem. A exemplo, nós tivemos agora em março a aprovação lá do ato de IA na Europa, que assim como a LGPD também começou lá pela Europa, foi agora em março publicado o ato de regulação do uso da IA. Inclusive, alguns questionam, né, isso é controverso mesmo, eu reconheço, mas numa perspectiva, por exemplo, de garantias de direitos fundamentais, está correta a análise que a regulação traz, que é uma preocupação. Espera aí, daqui a pouco, será que eu não vou começar a perseguir a Sandra? Sim. Simplesmente porque eu tenho alguma razão pessoal ou tenho alguma questão que não é uma questão que foi estabelecida pelo Estado, como, por exemplo, uma busca judicial ou um mandado de prisão. Se não tem uma proteção do Estado,
e você falando do LGPD, nós também ficamos muito vulneráveis. Entendo que é polêmico, porque o que os especialistas têm dito por aí? Você regular uma coisa que você não sabe muito bem onde ela está e como ela vai, não é muito, é meio regular no escuro. Mas eu vou reproduzir a fala de um grande filósofo e pensador da tecnologia que está no mundo hoje, que é o professor Luciano Floridi. O professor Luciano Floridi, ele é italiano, hoje está nos Estados Unidos, e estuda há décadas essa questão da regulação da IA, que ele falou o seguinte: a tecnologia, e o que nós estamos reduzindo ao exemplo da IA, ela é como se fosse você pisando no acelerador. Você tem que pisar no acelerador mesmo. Você precisa pisar no acelerador. A regulação ela é como se fosse um volante. Esse é o exemplo que ele traz. O volante que vai te conduzindo ali. Não, agora eu preciso virar um pouquinho para cá, agora eu preciso virar um pouquinho para lá. E é claro que eu vou movimentar mais ou menos no volante, ou eu vou trabalhar com sensibilidades diferentes ao volante, à medida que a situação vai mudando. Esse é o exemplo que o professor Luciano Floridi traz, pensando na regulação da IA, que eu entendo hoje, pensando como um especialista, assim como uma pessoa que acompanha muito essa área também, que é imprescindível. E nós devemos, sim, os dois lados sempre estarem conversando, porque nós não vamos, acredito que não vai, e nós não devemos barrar a tecnologia, porque ela veio para nos ajudar. É saber usar e saber quando usar e reconhecer a sua importância, mas não se limitar também à inteligência artificial. Exato, né? exato. Eu acho que a gente vai aprendendo a fazer tudo isso. Exato. Sempre a palavra é o equilíbrio. Né? Agora, o ponto do equilíbrio, só cada um que vai descobrindo. Essa é a mágica. Essa é a mágica. O Weisler Matosinhos, diretor da Faculdade FATESG, obrigado pela presença, portas sempre abertas, ainda mais para esse tema, que é um tema que todas as vezes que a gente sentar aqui para conversar, assuntos diferentes virão, temas diferentes virão e novas preocupações também. Agradeço pela presença e volte mais vezes. Obrigado aí a você pelo convite. Sim, fico à disposição. É um tema muito interessante. Tenho mergulhado um pouco mais nesse viés justamente da regulação e da preocupação ética que está envolvida no uso das tecnologias. E claro, como a IA está no auge, né, no hype, vamos dizer assim, eu tenho trabalhado um pouco mais voltado para isso também. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Portas sempre abertas e obrigada a você. E aí, ao final desse programa, conseguiu ser mais um encantado pela inteligência artificial? Apareça no próximo episódio, estaremos discutindo sempre temas interessantes e com repercussão no seu dia a dia. Fique ligado.